Bom, olá, trabalhando com agora a soma dos termos de uma progressão aritmética, e para iniciar isso a gente contextualiza. Se eu perguntasse para você a soma dos termos, a soma dos números de 1 até 1000. Se eu pergunto para você, como quem não quer nada, você não tem nada para fazer, eu chego para você e falo assim, olha só, soma para mim todos os números de 1 até 1000. Bom, se você não conhecesse nada de progressão aritmética, tão pouco da fórmula da soma dos termos da PA, você possivelmente ia fazer assim, pegar o 1, somar com 2, somar com 3, somar com 4. Ou seja, você ia utilizar um raciocínio puramente linear. Você ia somar todos os termos. Com certeza você ia chegar. Você poderia errar 1, 2, 3 vezes, mas num momento você ia acertar a questão. Existe uma forma um pouco mais interessante de se alcançar essa resposta que não seja por esse raciocínio linear. E a ideia é a seguinte. Primeiramente, vamos fazer um modelo. Em vez de trabalhar de 1 até 1000, vamos fazer um modelo de 1 até 10. Eu quero somar todos os termos, começando em 1, terminando em 10. Então, estou aqui eu enumerando todos os 10 termos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. A minha pergunta agora se reduziu para a soma de todos os termos de 1 até 10. E aí, você percebe que 1 mais 2, 3, mais 3, 6, 4, 10, 15... 15 mais 6, 21, 28, 36, 36 e 9, 45, 55 seria a resposta. Em vez de trabalhar com essa ideia linear, repare que em toda e qualquer progressão aritmética, aqui exemplificada numericamente por essa PA, os termos chamados equidistantes, eles dão a sequência, um mesmo valor. Como assim, Glaucio? Repare que se eu somar o 1 com 10, eu encontro 11 como resposta. Repare que se eu somar o 2 com 9, equidistantes, segundo e penúltimo, eu também encontro 11. Se eu somar o terceiro com o antepenúltimo, eu também encontro 11. E repara que essa soma, 4 com 7 e finalmente o 5 com 6... todos os termos serão iguais a 11. Então, em última análise, esse valor de 11, ele poderia ser, por exemplo, a soma do primeiro termo, que é 1, com o último termo, que é 10. Essa soma dá 11. E repara, quantas somas com resposta igual a 11 eu consegui formar? 1, 2, 3, 4, 5 somas. 1 mais 10 dá 11. 11 vezes 5, 55. Com isso, eu encontro o mesmo valor que eu tinha encontrado anteriormente. Repara que eu utilizei os termos equidistantes, 1 mais 10, e multipliquei por 5, porque são 5 somas. E por que são 5 somas? Porque para cada uma soma, eu utilizo 2 números. Já que são 10 números, eu formo 5 somas. Então vamos pensar. Se eu quero somar todos os números que começam em 1 e vão até 1000, 1 mais 2 mais 3 até 1000, bom, quem seria o termo equidistante mais evidente? O primeiro e o último. Que repara, se eu somar o primeiro com o último, eu encontro como resposta 1001. Bom, beleza. São quantos termos nessa progressão aritmética? São 1000 termos. Logo, quantas somas eu poderia formar? A metade de 1000, 500. Então, a resposta seria 1001 multiplicado por 500, ou a metade de 1000. 5005 com 2 zeros. 500, 1500 seria a soma de 1 até 1000. 1 mais 1000, 1001. Multiplicado pela metade de 1000, que são 500, 5005, mais 2 zeros. Ok? Então, se eu quisesse generalizar o processo, eu diria que a soma dos n termos de uma progressão aritmética seria a soma do primeiro com o último, multiplicado por o número de termos dividido por 2. Passo a passo com a fórmula.
Por que somar o primeiro com o último? Porque eles são exemplos de termos equidistantes. Por que multiplicar por n sobre 2? Porque aqui eu estou multiplicando pelo número de somas de termos equidistantes. Se a cada soma eu utilizo 2 números, se eu tenho n números, serão n sobre 2 somas. Um último detalhe, que às vezes fica esquecido. Ninguém me obrigou a utilizar esses 2 termos. Eu não preciso utilizar o primeiro e o último termos. Eu poderia utilizar o primeiro e o último, poderia utilizar o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, ou seja, qualquer par de termos equidistantes. Beleza? Então, nessa passagem, nós estudamos a soma dos n termos de uma progressão aritmética.